A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério. Plano de desenvolvimento dos direitos humanos. Existem agora, a partir do decreto de Sua Excelência o Presidente, dois tipos de brasileiros. Aqueles que podem ser funcionários públicos e não são cristãos, e aqueles que são cristãos e são cidadãos de segunda categoria. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. O decreto quer colocar algemas nos cristãos e tornar o cristianismo nesse país praticamente ilegal. Porque, através desse decreto, nenhum funcionário público pode ser contra o aborto. Nenhum funcionário público pode ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nenhum funcionário público pode ser contra invasões despropositadas de terra. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. Esse decreto do presidente da República cria cidadãos de duas categorias. Aqueles que poderão ser funcionários públicos, se forem cristãos, serão cristãos com as mãos atadas, cristãos de amarras, algemas, mordaça. O senhor presidente da República decretou que ninguém pode ser cristão e servir esse país. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. A gravidade desse decreto, a gravidade desta decisão não está minimamente à altura do barulho que nós ouvimos na mídia e do barulho que nós ouvimos feito pelos senhores bispos do Brasil. Estão protestando, mas não estão protestando com a veemência que deveriam protestar. Estamos vendo a instauração dos pressupostos de uma futura ditadura. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Para que haja uma ditadura é necessário que haja uma nomenclatura, ou seja, um grupo de burocratas fidelíssimos que implantem essa mordaça na população. É assim que se faz uma ditadura. Se algum padre ou algum bispo pretende ser prudente e guardar o silêncio, eu não guardarei, porque não quero entrar para a história como os bispos que covardemente não levantaram a voz quando Hitler começou a governar a Alemanha em 1933. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador da direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. 94% dos brasileiros são contra o aborto. E, no entanto, esta corja de patifes que nos governa quer a todo custo implantar o aborto, custe o que custar. Tentaram através de lei no Congresso, não conseguiram. Agora, então, tentam através de decreto. Para que, então, só haja funcionários do governo que se calem, amordaçados, e sejam punidos com atos administrativos aqueles que
não seguirem a cafajestagem desta tirania que está abolindo com a democracia no Brasil. Novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Uma minoria de ateus desavergonhados querem amordaçar a maioria dos cristãos deste país. Porque um grupelho de ateus imorais não querem ver a nossa piedade e a nossa religião, é algo simplesmente inaceitável, é algo diante do qual nós não podemos nos calar. Fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. Eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer que não irei me calar diante de uma política do governo que quer implantar o aborto custe o que custar. Porque eu não quero carregar na minha consciência a mortandade de milhões de crianças que se seguirá a esta política genocida. Como pastor, eu devo erguer a minha voz. Isso é uma afronta, isso é um insulto